Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, conta-se que quando ele preparava o Livro dos Espíritos, separava as anotações para confeccionar e codificar o livro, certa noite ele se deparou com uma revista que contava que Martinho Lutero, o grande reformador do ano de 1500, havia, certa noite, em desdobramento, chegado ao paraíso. Carregado por um anjo de Deus, esse anjo o levou para conhecer a morada dos eleitos, o paraíso da teologia. Kardec, então, ficou impressionado com aquilo e foi dormir pensando como deve ter sido maravilhoso conhecer o paraíso, conhecer a morada dos eleitos. Que maravilha, não é? Que prazer incomensurável Lutero teve. Foi dormir pensando nisso e também teve um desdobramento. Teve um sonho quase que real, onde um benfeitor espiritual o pegou pelo braço e o levou também, mas não para o paraíso, para os umbrais da terra, o purgatório da teologia, o inferno dos cristãos. O levou para aqueles páramos de sofrimento, onde havia muitos choros e ranger de dentes, que as fibras mais íntimas do seu espírito tremiam de ver tamanho sofrimento que ele vislumbrava. Ele então perguntou ao seu protetor que o conduzia: estão nesses sítios de sofrimento os crucificadores de Jesus? O benfeitor disse: não, Kardec, eles eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo. O próprio Mestre, no Calvário, pediu ao Pai que os perdoasse, porquanto eles não sabiam o que faziam. Kardec disse: então quem são que sofrem tanto? Seriam os imperadores romanos? Não, Kardec. Os imperadores romanos também eram ignorantes do ponto de vista espiritual. Já tiveram suas penas, já tiveram suas reencarnações de sofrimento e não se encontram mais nesses sítios de sofrimento. Kardec disse: mas quem seriam? Seriam os perseguidores dos cristãos? Os perseguidores dos cristãos primitivos? Não, Kardec. Também eram ignorantes, não sabiam também o que faziam, tinham as suas verdades e não deixava que nenhuma outra verdade entrasse em suas mentes. Já passaram pelo que teriam que passar e não se encontram mais nessas regiões de sofrimento. Kardec então começou a pensar nos grandes gladiadores do passado: Átila, Alarico, Aníbal, Gengis Khan. Só pensar. E o benfeitor, captando seus pensamentos, disse: não, Kardec, esses também não se encontram em sofrimento. Eram pessoas bárbaras, sem cultura nenhuma, só viam a violência como meta. Eram também ignorantes. Não se encontram nesses sítios. Kardec então disse-lhe: mas quem são estes que sofrem tanto? Quem são esses que gemem, que gritam, que blasfemam, que gritam impropérios, que até as fibras mais íntimas do meu eu tremem de sofrimento, de ver tamanho sofrimento? São aqueles, por acaso, que não conheceram Jesus? São aqueles, por acaso, que não conheceram o Evangelho? E o benfeitor diz: não, Kardec, o contrário. São aqueles que conheceram. São aqueles que conheceram o Evangelho, mas que deliberadamente seguiram o outro caminho. São aqueles que conheceram o Evangelho de Jesus, mas pela própria vontade fizeram exatamente o contrário. Por quê, Kardec? Errar com conhecimento de causa é dolo, não é culpa somente. Errar sabendo que está errando
do que seria fazer o certo é dolo. São esses que sofrem aí, aqueles que conheceram Jesus, mas fazendo uso do seu livre-arbítrio, seguir um caminho diferente. Kardec então desperta na manhã seguinte, ainda com aquele desdobramento, com aquele sonho no pensamento, ele elabora a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: cabe ao homem não fazer o mal? Pode o homem apenas não fazer o mal para agradar a Deus e ser merecedor de assegurar uma vida futura melhor? E a resposta é não. Não basta não fazer o mal. Ele precisa fazer o bem no limite das suas forças, porquanto ele será responsável pelo mal que há de vir, pelo bem que ele deixou de fazer. Meus amados, vejam como isso é grave. Não basta eu não fazer o mal, que eu não faça ao outro que eu não gostaria que fizessem a mim. São os 10 mandamentos. Isso é justiça. Mas não basta eu não fazer o mal, porque eu não faço nada, eu não faço mal, não faço nada. É imperioso que eu faça o bem no limite das minhas forças, porque eu serei responsável pelo mal que há de vir, pelo bem que eu deixei de fazer. Por exemplo, eu vou transitando por uma rua e vejo no meio da rua, no sentido dos pneus dos carros, uma tábua com um prego enorme à mostra. Mas isso não é problema meu. Não foi eu que coloquei essa tábua aí. Não estou nem aí. Sigo em frente. Um automóvel socorrendo um paciente enfermo. O tempo é importante para que ele seja salvo. Passa por aquele pneu, por aquele prego, fura o pneu, o motorista é obrigado a parar para trocar o pneu, e aí o paciente perece por conta do tempo. Eu serei responsável por aquela morte, porque eu serei responsável pelo mal que há de vir, pelo bem que eu deixei de fazer. Então isso é grave. Não basta não fazer o bem, não fazer o mal, eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças. Porque nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Alma enquanto espírito encarnado. Então eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cultivar o que é bom. Esse sentido espiritual que a pergunta número 12 do Livro dos Espíritos me fala. Para que eu compreenda Deus melhor, me falta um sentido. E o sentido é o sentido espiritual. Quando estivermos crescidos espiritualmente, cultivando o crescimento do espírito, vamos entender Deus melhor. Mas é cuidar do espírito, que é o que vai ficar. O pensamento é atributo do espírito. Corpo vai desaparecer. Já fui criança, já fui bebê, já fui adolescente, já fui bonito, já fui jovem, não sou mais. Tudo isso acaba, mas o espírito ele permanece, sempre vai permanecer. Então Jesus não condenou as coisas materiais, os valores que damos a elas. Não, nós estamos na matéria, é importante que demos valor também às coisas materiais. Por que não? O que Jesus condena é a prioridade. Ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas virão como acréscimo. Isso é ciência, eu comprovei isso na minha vida. Quando vocês se preocuparem somente com o reino de Deus e os valores espirituais, podem ter certeza, as demais coisas vêm como acréscimo. É impressionante isso. Mas a gente prioriza o mundo material em detrimento do mundo espiritual, da vida do espírito, que é o que vai permanecer. Um dia este corpo não vai estar mais aqui, vocês vão vê-lo em uma pedra fria, mas eu não vou estar mais ali, Então a gente precisa pensar sobre isso e cultivar os valores espirituais. Conta-se que uma mulher, um dia, bonita até, foi atravessar a rua e foi atropelada por uma jamanta. E ficou muito mal, ficou na UTI, os médicos achavam que ela não ia se recuperar. E no tempo que ela esteve desdobrada, apagada lá na UTI, no mundo espiritual ela teve um encontro com Deus. Olha só. Aí conta a lenda que Deus olhou para ela e disse: minha filha, você vai voltar, não é seu tempo de ficar aqui. Vou lhe dar mais 40 anos para que você mude. Vou lhe dar mais 40 anos para que você se transforme.
E aí ela volta ao corpo físico, né? Ganha consciência, os médicos se surpreendem, ela sai da UTI e vai para o quarto, e a melhora dela é uma coisa inusitada, os médicos não compreendem como ela sobreviveu. Ela rapidamente tem alta, vai para casa e lembra-se do encontro que teve com Deus. Filha, vou te dar 40 anos para que você mude, vou te dar mais 40 anos para que você se transforme. Aí o que é que ela faz? Ela muda a cor do cabelo, vai numa clínica de estética e tira uma gordurinha daqui, tira outra gordurinha dali, vai no salão de beleza e se arruma, e faz um procedimento estético no rosto. Nossa, fica mais bonita ainda, completamente diferente. Não é a mesma mulher. Ela se transforma. E 2 meses depois daquela transformação, só durou 2 meses a transformação, ela vai atravessar a rua novamente e é atropelada novamente por uma jamanta. Só que dessa vez ela desencarna mesmo, não tem jeito, não vai para a UTI mais. Aí ela começa a pensar: nossa, que Deus mentiroso, disse que me dá 40 anos, eu só vivi 60 dias, que história é essa? Aí conta a lenda que ela se encontra novamente com Deus, e aí questiona: Deus, o Senhor disse que me daria 40 anos, eu só vivi 2 meses. Conta a lenda que Deus a olhou nos olhos e disse: ah, minha filha, é que você está tão diferente que eu não te reconheci. Porque as pessoas valorizam muito o material, nada contra, sabe? Os passeios, os prazeres materiais que a gente precisa às vezes. O problema, meus amados, é a prioridade. Esse é o grande problema, a prioridade. O que estamos fazendo? A gente precisa sempre se entregar a Deus. Eu encontro nas Escrituras Sagradas vários pontos, onde me diz que eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante: não vos enganeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu só faço a minha, do meu ego, da minha personalidade. Eu só dou valor a isso. Eu preciso sair de mim em benefício do próximo, das coisas espirituais, da caridade. Mas não, eu só penso em mim, e isso é egoísmo, né? Então eu preciso fazer isso. Eu preciso cuidar da vontade de Deus. No próprio Pai Nosso, o que é que nos pede lá? Ensinado por Jesus: seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, não é isso? Seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus no Getsêmani, chorando lágrimas de sangue, o que é que diz? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E aí se entrega à vontade de Deus para aquilo que precisava acontecer. Outro dia ele disse: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para fazermos a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é feliz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas qual seria a vontade de Deus, Jesualdo? Ora, Deus é amor. Diz o evangelista amado João, o evangelista: Deus é amor. A melhor definição de Deus que eu já ouvi, que eu já li: Deus é amor. Então qual seria a vontade do amor? Que eu ame. Eu digo sempre que o homem, quando ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Qual seria a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Chico Xavier? A vontade do bem, a vontade do amor. E isso está onde? Dentro de mim. Isso está dentro de mim. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. Mas qual é? Aí eu preciso, através da prece e da meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus, não é inconsciente, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a mim e força para realizar essa vontade. Porque eu preciso de força para realizar a vontade de Deus, porque a minha às vezes quer prevalecer, né? É a porta estreita, é difícil passar por ela, eu preciso me esforçar. Então eu peço a Deus, através da prece e da meditação, força
para realizar a vontade do amor, força para realizar a vontade do bem, porque o mal campeia e eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha. Mas é tão difícil. Às vezes a gente entrega a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus para que Ele cuide, mas eu pego de volta na primeira oportunidade, porque a vida é minha. Será que é minha mesmo? Conta-se que um homem, no Dia das Mães, foi comprar um presente para a esposa num shopping. Pode, no Dia das Mães, ir para o shopping? Encontra vaga no estacionamento? Não. E ele andou por todos os vãos, todos os andares do estacionamento e não achava uma vaga sequer. Depois de uns 20 minutos, já desesperado, porque não encontrava uma vaga, já havia subido e descido todos os pisos. Ele, desesperado, para o carro numa das ruas, olha para cima e fala: Senhor, se me ajudares a encontrar uma vaga, eu juro que nunca mais trairei minha esposa. Parece que foi um milagre. À frente dele, um homem foi saindo, liberando a vaga. Imediatamente ele olha para cima e fala: Senhor, não se preocupe, eu já achei a vaga. A gente entrega e a gente toma, porque é a nossa natureza e a gente precisa vencer essa natureza. Amados, a vontade de Deus é a vontade do bem, é a vontade do amor. Por isso que fora da caridade não há salvação, não há mesmo. Mas não há salvação teológica no sentido da beatificação eterna, num paraíso parado, sabe? Os anjos tocando harpa. Para mim isso seria um inferno. Não essa teologia, não esse inferno, esse céu teológico, mas um estado de felicidade. A salvação que a caridade proporciona, que o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação, é a salvação de sair de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. E aquele que faz o bem é feliz. Na pergunta 967, Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E vocês são bons espíritos encarnados. A diferença entre nós e os outros desencarnados é um corpo, só isso. Só um corpo que vai ficar. Nós somos iguaizinhos a eles. Então nós somos bons espíritos e a felicidade nossa tem que consistir em fazer o bem. A gente precisa fazer o bem, como diz a pergunta 642, no limite das nossas forças. Porque eu sou responsável pelo mal que há de vir, pelo um bem que eu deixei de fazer. Isso é grave. Vamos nos voltar para essa realidade para sermos felizes, meus amados. Isso é fazer a vontade de... Não é difícil compreender a vontade do amor, a vontade desse Deus altíssimo e misericordioso. Não é difícil. A gente precisa trabalhar a moral através de um processo de reforma íntima. Não é reforma do corpo como a mulher da história. É a reforma do espírito, para que eu cresça a cada dia, para que eu melhore. E cada vez que eu cresço, eu entendo melhor Deus. Diz a pergunta 12 do Livro dos Espíritos. Um dia vamos ver Deus face a face, compreender seus pensamentos e transmitir para a humanidade, como Jesus, Espírito puro que vê Deus face a face e sabe do seu pensamento, do seu desejo, de sua vontade e nos transmite. E a gente precisa crescer, mas numa única existência eu consigo? Consegue. Paulo se transformou numa única existência. Uma tal de Maria da cidade de Magdala, chamada Maria Madalena, se transformou numa única existência. Um tal de Zaqueu, lembram? Se transformou numa única existência. Ah, Gesualdo, mas eu sou muito imperfeito. Paulo também era, Saulo. Mas Maria também era. Ela tinha 7 demônios, que são os 7 pecados capitais. Ela era muito imperfeita, mas abdicou até da sua riqueza material para seguir Jesus. Então vai depender de cada um de nós. Talvez não consigamos numa única existência, cada um é cada um, mas a gente precisa estar imbuído desse processo. Na pergunta 629, Kardec pergunta assim: o que é moral? E a resposta é a regra da boa conduta, o discernimento do bem e do mal, se funda na observação das leis de Deus. O homem se comporta bem, segue bem, quando todas as suas ações é para o bem, e para o bem de todos, porque aí ele está obedecendo à lei de Deus. Olha só o que é moral. Na pergunta seguinte, Kardec volta à tona e pergunta: como podemos discernir entre o bem e o mal? Olha só, o que é o bem e o mal?
E a resposta: o bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus, e o mal é o que nos afasta dela. Olha só. Portanto, fazer o bem é nos aproximar da lei de Deus, é fazer a vontade de Deus. E o mal é tudo aquilo que me afasta da vontade de Deus. Aí eu venço o egoísmo e eu começo a agir de forma altruística, pensar no próximo, ser altruísta, um amor altruísta, um amor ágape, o amor para todos vocês, porque aí eu vou ser feliz. O amor que eu preciso ter por vocês é mais importante do que o amor que eu tenho por mim. E eu preciso ter amor por mim, claro, autoestima equilibrada, não em demasia porque vira orgulho. Para que não vire orgulho esse auto-amor, esse amor próprio, eu preciso sair de mim mesmo, em benefício do próximo, para vencer o egoísmo e ser mais altruísta. Mas as pessoas só pensam mais neles. Eu não quero mais me sacrificar por nada. Sacrifício é um sacro ofício, é um trabalho sagrado. Isso é sacrifício, pelo próximo. O outro que se sacrifique, eu não é? A gente precisa parar com isso. 2 homens andavam por uma selva, por uma estrada, por uma mata, de chinelos, tranquilos, cada um com sua mochila. Quando de repente ouviram um rugido enorme, olharam para a esquerda e viram a uns 100 metros um grande leão que se aproximava deles. E o leão se aproximava cada vez mais, apressava o passo na direção deles. Um então se senta numa pedra, um deles, tira da mochila um tênis, guarda os chinelos e começa a calçar o tênis. Aí o outro fala: deixa de ser bobo, você acha que com o tênis você vai correr mais que o leão? Ele disse: eu não pretendo correr mais que o leão, eu pretendo correr mais que você. E a gente é mais ou menos assim, nós somos mais ou menos assim, pensamos somente em nós mesmos. Como é que podemos ser felizes desse jeito? Vai ser difícil. A gente precisa fazer, meus amados, a vontade de Deus, a vontade do alto, a vontade do Altíssimo. E onde está a vontade de Deus? Como que eu faço isso? Dentro de nós. Eu já falei aqui, mas vale a pena porque é uma poesia de rara beleza. Porque é assim, o ateu não acredita, não tem perspectivas, não tem consolação, não tem esperança de nada. O ateu não tem, ele acha que vai se acabar com a vida vai acabar com os sentimentos, com as memórias, com os amores, com o aprendizado, com tudo. O ateu pensa assim. Então o ateu não acredita, o agnóstico duvida, às vezes acredita, às vezes não, é o agnóstico, não é? E o crente são pessoas sensíveis como vocês, que conseguem ver Deus em tudo. E aí consegue respeitar tudo porque está respeitando a Deus. Acho que está no meu primeiro livro, conversando sobre a vida. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar no infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também eu vejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. É dentro. Às vezes a gente procura fora o que está dentro.
Mas como diz a poesia, está fora, eu vejo Deus fora. Mas eu sinto Deus na mais sublime vibração dentro de mim. Então, quando eu respeito a natureza, eu estou respeitando Deus, porque a natureza é o corpo de Deus. Então eu vejo Deus em tudo, eu consigo ver Deus em tudo. Então a minha visão é diferente. Qual é a vontade de Deus? É que eu respeite esse tudo, esse todo que eu vejo. Mas o mais importante é dentro de mim mesmo. Se Deus é amor, que eu cultive esse amor dentro de mim, para que Ele se manifeste por onde eu andar. Paulo diz aos Coríntios: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito de Deus está dentro. Muitas vezes o Deus que a gente procura fora está dentro. O Deus da transformação é o de dentro. O que vai me ajudar nas mudanças morais é o de dentro. É porque eu nunca deixo ele atuar. Eu deixo mais o ego, a sombra que eu tenho atuar. E a minha essência divina, que é a luz interior que todos nós temos, eu não deixo ele atuar sempre. Por isso que às vezes eu não compreendo a vontade de Deus, mas ela está dentro de mim. Eu preciso cultivar essa vontade, que é a vontade do amor, gente. É a vontade do amor. Não existe um lugar, na música que o Luiz passou agora há pouco, onde Deus não esteja. Não existe um único lugar onde Ele não esteja. Conta-se que Jesus, aos 12 anos, se perdeu dos pais na viagem de volta para Nazaré, depois das comemorações da Páscoa. Porque naquela época as mulheres andavam a 10 metros atrás dos homens, era a lei. Na estrada as mulheres andavam 10 metros atrás dos homens, os homens andavam 10 metros na frente das mulheres. Só se reuniam na hora das refeições, mas as mulheres tinham que ficar para trás. Criança podia ir em qualquer grupo, porque criança é criança, podia estar com o pai ou com a mãe, mas as mulheres andavam atrás, por conta do preconceito, não é? Talvez hoje as mulheres lá andem na frente, vai que tem uma bomba, né? Então, Jesus não estava com José, mas José pensava que estava com Maria. Maria não via o menino, Jesus não estava com ele, achava que estava com José. Quando pararam para a refeição, cadê o menino? O menino ficou em Jerusalém. Voltaram desesperados à procura do menino. Vão encontrá-lo no templo, conversando, discutindo com os doutores da lei. Conta a tradição bíblica que quando José adentra no templo, Jesus está discutindo com os doutores da lei, e ele ainda ouve a última pergunta que um dos doutores fazem para o menino. Admirado do conhecimento daquele ser precoce, daquele espírito precoce, eles estavam admirados. E um dos doutores da lei pergunta: filho, diga-me aonde Deus está, que eu lhe dou um presente. E a resposta do menino: não. Diga-me onde Ele não está, que eu lhe dou 2. Não há um lugar onde Deus não possa estar. Mas Ele, meus amados, está dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos da luz. Nosso corpo não é da terra e volta, se acaba. Como diz o Eclesiastes, quando morrermos o corpo volta à terra que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. O que é que diz a doutrina espírita? O que é Deus? Na inteligência suprema. Olha o que diz: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. E na pergunta 76, como podemos definir espírito, que somos nós? Seres inteligentes da criação. Como? Seres inteligentes da criação, se Deus é a inteligência suprema. Então, esses seres inteligentes da criação que somos filhos da inteligência suprema. Somos filhos de Deus, espiritualmente. Então, a vontade de Deus está dentro de mim. A vontade de Deus, eu preciso executá-la da melhor forma possível, porque ela está dentro de mim. Deus está dentro de nós. Deus está no meio de nós. Deus está em tudo. Então, não há nada que possamos temer. Não há nada, porque Ele está sempre no comando de tudo. Um discípulo perguntou para o sábio: sábio, por que será que Deus se manifestou para Moisés através da sarça ardente? No espinhal, porque a sarça tem espinhos. O sábio disse: ele poderia ter se manifestado na amoreira,
né? Ele poderia ter se manifestado numa jaqueira, né? Na oliveira. Se ele tivesse se manifestado em qualquer árvore, você me faria a mesma pergunta. Mas como eu não quero te deixar sem resposta, eu diria que Deus se manifestou num simples espinhal para nos mostrar que não há um único lugar na terra onde Ele não possa estar. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.